Em 25 de junho de 1925, poucos meses antes de completar 17 anos, Penápolis ganhava um presente especial, a Capela Sagrado Coração de Jesus, mais conhecida como Capelinha do Lajeadinho, no bairro rural Lajeadinho. Foi construída em terras doadas pelas famílias de Manuel Francisco dos Santos e Luiz Helva, com apoio dos freis capuchinhos e autorização do frei Tiago de Cavedino. Sob a liderança de Manuel Francisco, a comunidade se uniu para erguer a pequena capela, que logo se tornou um ponto de encontro e fé. A capelinha, no seu entorno, também era palco de festas, leilões, barracas, correio elegante, momentos de alegria e união. Mas o tempo trouxe mudanças. Com o abandono das lavouras de café, as famílias deixaram o bairro em busca de trabalho na cidade e em outras regiões. Aos poucos, o silêncio tomou conta. E em 1968, a capela fechou suas portas. Em 1970, o Sr. José Messias, conhecido como Zé Prego, comprou terras próximas à capelinha. Sensibilizado com a situação, decidiu fazer com recursos próprios uma pequena reforma. A capela ficou de pé novamente, mas sem missas. Em 1993, graças à mobilização da comunidade, uma missa voltou a ser realizada com apoio do Frei Haroldo Benetti. A minha participação com a Capelinha do Lajeadinho começou em mais ou menos janeiro de 93 ou 94, que quando eu cheguei aqui em 93, eu era diácono, né? E começou assim a nossa participação, conhecendo um, conhecendo o outro, e após a minha ordenação, que foi dia 1º de maio, nós começamos esse trabalho de estar celebrando nas capelas. E aí surgiu a ideia de reabrir, o pessoal de lá queria que reabrisse a capela novamente. E foi quando eu celebrei a primeira missa, eu, Frei Mauro, Frei Alonso, e também morava o Frei Milani, já. E nesse sentido a gente começou esse trabalho. A minha vivência na comunidade do Lajeadinho iniciou ainda pequeno, né? Quando meu avô comprou aquelas terras, do Lajeadinho, meu avô materno, né, José Messias. Isso por volta de 1970. E a capelinha já existia lá, né? Só que estava meio abandonada. E aí, devido ao abandono, meu avô cuidou da capela um pouco, só que lá não tinha-se missa, só apenas rezava terço. Tenho vivência com a igrejinha, né? Que a gente fala a igrejinha do Lajeadinho, desde a minha infância, que meus avós moravam no sítio do meu pai, que faz parte da comunidade ali. Então, eu desde criança, eu sei da história da igrejinha, né? E depois ela parou-se as missas lá, né? E estavam pensando em desativar. E com a vinda do Frei Haroldo para cá, em 1993, que iniciou-se o trabalho lá na capelinha e ela reativou novamente. E foi rezada a primeira missa na capelinha, né? Ela estava em ruínas, mas mesmo assim a gente limpou a capela e ele rezou a primeira missa. E muita gente compareceu. Nessa época ainda eu era de menor, eu tinha 13 anos. A minha participação mesmo, ela começa conversando com todas as pessoas de lá e o interesse deles, e a gente apoiando, né? Então nós fomos apoiando e quando viu, a gente já estava com a capelinha reaberta e o pessoal da comunidade ficou muito feliz, né? Era um sonho que eles tinham, porque ela já estava fechada há vários anos. Quando foi em 94, se formou uma comissão, que foi o seu Luiz Nelson Guerreiro, Orlando Mian, seu Pedro Marques, seu Isaías e seu Antônio de Falque. A capelinha era muito simples, diferente do que é hoje. Eu lembro, uma das coisas que ficou guardada, tinha os altares de madeira, também uma questão, você andava, o assoalho, ele afundava e voltava, rangia, fazia um nheque-nheque da vida lá, né? Mas ela estava bem destruidinha, as paredes rachadas, as janelas caindo, então estava bem, não dava para ser
as pessoas ficarem lá dentro dela, né? Era perigoso. A missão era grande. Abriram um poço, puxaram energia do sítio de Orlando Mian, construíram banheiros e, em 1995, realizaram a primeira quermesse. Em 1993, a Capelinha do Lajeadinho também teve a primeira turma de Eucaristia. Com o dinheiro arrecadado da festa, começaram as reformas da capela. O trabalho de catequese não parou e logo em 1996 formou-se a segunda turma de Eucaristia. A capela estava ficando bem arrumada e a comissão não parou de fazer a sensacional quermesse, se repetindo por muitos anos. Todo o dinheiro arrecadado sempre investido na capelinha. E o trabalho de catequese também não parava. A terceira turma se formou no ano de 1996. Nesse mesmo ano, também foi iniciada a primeira turma de Crisma. No ano de 1998, formou-se mais uma turma de Eucaristia e, com incentivo de Jorge Fernandes, formou-se o Grupo de Jovens. Um momento marcante lá na comunidade, na Capelinha do Lajeadinho, foi a formação do Grupo de Jovens, né? Isso também por volta de 1997 a 98. Esse grupo de jovens era muito atuante. Nós fazíamos celebrações, Dia das Mães, Dia dos Pais, e o jovem estava bem unido nessa época, né? E foi muito importante para a comunidade. O início da minha vivência com a Capela do Lajeadinho, né, lá na capela, foi após eu ter casado com o Georges, né, com meu marido. Não logo que a gente casou, foi um pouco depois, uns 2 anos depois. A gente casou em 2008, foi lá para 2010, quando nasceu a nossa filha, né? Também ela foi batizada lá, né? E aí o Georges, ele passou a tomar conta de novo da capela. O momento mais especial que eu tenho na capelinha é um momento que num dos almoços, numa de umas festas, meu pai e minha mãe, ao lado da imagem do Sagrado Coração, que eles contribuíram bastante para que isso acontecesse, trabalharam bastante. Então eu aprendi com meu pai desde criança. Meu pai participava de vários leilões, de tudo que era para ajudar, meu pai sempre estava presente. E eu me espelhei muito, né, nisso, nele. E aquela imagem que eu tenho ali de um momento muito especial é do meu pai e da minha mãe, ao lado da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que ficou muito marcado na minha cabeça, e isso eu vou guardar para sempre. Na capelinha eu tenho a alegria de participar do coral com a minha filha, que ela toca violão, e eu e a Duda, nós cantamos. A Duda é lá da Igreja Santa Terezinha também, então nós fazemos esse coral, né? E é muito bom, tem sido muito bom, né? A gente poder, assim, retribuir todo o amor que a gente tem ali, né? Pelo padroeiro, pela capela. A gente viu que a gente, em união a todos que ajudavam e ajudam lá a comunidade, olha o ponto que nós chegamos, de uma igreja muito bonita, muito bem construída. A capelinha é muito importante porque é um tipo de... ela remete à minha infância também. Ela retomou aquela religiosidade minha, né? De uma cidade pequena, lá também uma capela rural. Uma capela bonita, cuidada, muito. Fui lá celebrar agora, numa quinta-feira, completando 100 anos da comunidade. Perfeito, muito bonito. A comunidade está de parabéns. Então é importante que é um momento, é um lugar de oração, né? E você, quando chega lá, você parece que está assim no céu. Aí você conversa com Jesus e ela é muito importante para o bairro, né? Para toda a nossa comunidade. Então acho que a comunidade merece todo o aplauso, todas as graças e bênçãos de Deus e do Sagrado Coração de Jesus, da qual ela leva o título.
33 anos após sua reativação e com 100 anos de fundação, a Capelinha do Lajadinho continua sendo símbolo de fé, perseverança e união da comunidade. No dia 27 de junho de 2025, recebeu celebração especial para marcar este século de história. Entre as flores do campo, teu altar surgiu. No Lajadinho a fé se construiu. Manuel Francisco dos Santos e Luiz Helva, com gesto irmão, doaram a terra, semente de união. Capelinha querida, morada de oração, 100 anos guardando Jesus no coração. Tua luz nos guia, chamando a louvar. Teu povo se alegra, vem todos cantar. Os reis capuchinhos trouxeram calor, e o povo seguiu na força do amor. Mesmo na prova, a luz resistiu. O templo pequeno jamais sucumbiu. Capelinha querida, morada de oração, 100 anos guardando Jesus no coração. Tua luz nos guia, chamando a louvar. Teu povo se alegra, vem todos cantar. Campanhas, promessas, mãos que se uniram, e os muros sagrados de novo sorrirão. Hoje és testemunha do amor que ficou na história e na fé que o tempo guardou. Capelinha querida, morada de oração, 100 anos guardando Jesus no coração. Tua luz nos guia, chamando a louvar. Teu povo se alegra, vem todos cantar. Parabéns, Capelinha do Lajadinho, 100 anos a comemorar, com Jesus a nos guiar.